Oi, turma do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 14º texto, Conhecendo Inimigos, da Nídia Regina Limeira. Considerando que, atualmente, vivemos em uma ferrenha guerra cultural na qual o conhecimento é fundamental, esse texto tem o objetivo de trazer alguns conceitos básicos que possam colaborar para que mais e mais brasileiros se posicionem politicamente com clareza e firmeza. É muito importante que os cidadãos entendam as principais ideias que direcionam para a direita ou para a esquerda, para terem patentes as implicações de posicionarem-se em um ou outro lado nas batalhas políticas. Os conceitos de direita e de esquerda precisam ser adequadamente compreendidos, bem como os conceitos de liberalismo, conservadorismo, socialismo, comunismo progressismo e globalismo, dentre outros. Vamos lá? Esquerda e direita são divisões imaginárias na área da política. Essa divisão permite que os cidadãos se posicionem a partir da adesão a determinadas ideias e objetivos. De maneira geral, a direita é mais democrática e conservadora, e a esquerda é mais autoritária e progressista. O uso político dessas caracterizações se originou na Revolução Francesa, em 1789, século XVIII, quando os membros da Assembleia Nacional, que eram simpatizantes da monarquia e que queriam manter o regime social tal qual ele era, sentavam-se à direita do plenário, e os membros da Assembleia, que queriam mudar o sistema político apressadamente por meio da Revolução, sentavam-se à esquerda. No tempo da chamada Guerra Fria, 1947 a 1991, o mundo era bastante polarizado devido às diferenças políticas e ideológicas entre os Estados Unidos, que adotavam o modelo democrático capitalista, e a União Soviética, que adotava um modelo autoritário comunista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida em 1991, após a abertura política e econômica do governo presidente Gorbachev. A Rússia foi composta pelos seguintes países, a União Soviética, perdão, foi composta pelos seguintes países: Rússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Belarus, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Atualmente, os países mais conhecidos que adotaram as ideias comunistas socialistas são China, Coreia do Norte, Cuba e Rússia. Alguns incluem a Venezuela nesse grupo, apesar de seus atuais líderes afirmarem que Venezuela é uma democracia. O Brasil atualmente tem diversos partidos de esquerda, tem partidos de direita e também tem partidos que ora se posicionam à direita e ora se posicionam à esquerda, a depender da temática e a depender do governo que está no poder. Os partidos de esquerda têm inspiração socialista, comunista, progressista e autoritária. Já os partidos da direita têm inspiração democrática, conservadora e liberal. Para compreender melhor, então, vejamos o conceito de liberalismo. Então, eu vou parar por aqui. Quer parar, mocinho? O Mike tá aqui aprontando, gente. Quando eu falo dele, eu gosto de mostrar. Peraí, pra vocês verem. Será que vocês vão conseguir? Ai, cadê? Mocinho. Vem. Esse é o Mike, gente. Sem vergonha, né? Ele fica aqui comigo, estudando junto. Então, vamos lá. Nessa questão de socialista e capitalista, né? Eu fui professora de história por pouco tempo, 7 anos só. E a gente fazia sempre um mural na sala de aula com a molecada,
Os benefícios e os malefícios trazidos pelos dois sistemas, né? Todos têm o lado bom e o lado ruim. O capitalismo e o socialismo, eles têm algumas raízes próximas, né? A questão de você ter o poder nas mãos de poucas pessoas, né? Dos políticos, isso aí é a base dos dois, tanto capitalismo como socialismo. Tem que ter quem dirija as pessoas, né? Tem que ter presidente, tem que ter senado, é um sistema no qual você pode colocar pessoas no poder que vai dirigir aquela sociedade. A grande diferença entre os dois é que o Estado ele vai dominando, no socialismo, o Estado vai dominando, né, as pessoas de tal forma que elas não percebem que elas vão se tornando uma massa manipulável, né? Então eles começam a dar para as pessoas condições delas terem todas por iguais, casa, carro, trabalho, beleza. Só que nunca elas vão conseguir fazer mais, elas vão ter sempre o mínimo. Então, por exemplo, em Cuba, teve uma aula que eu dei para a garotada de 8ª série, que a gente estava comentando sobre Cuba num livro paradidático, né? Em Cuba, o governo fez vários prédios, moradia, só que em cada andar tinha um banheiro. Então, se o andar tivesse 5 apartamentos, só tinha um banheiro para 5 apartamentos. Todas aquelas pessoas de 5 apartamentos só teriam um banheiro para usar. Elas tinham que se organizar para usar esse banheiro. Se o seu João, por exemplo, comprasse um carro, ele está trabalhando, está ganhando o dinheiro dele, ele quer trocar de carro. Ele chega numa concessionária e é avaliado aquele carro. Se aquele carro tiver faltando uma porca, um parafuso, troca a porca e parafuso, mas não pode trocar o carro. Mesmo que ele tenha dinheiro para trocar o carro, ele não pode. A dona Maria vai na padaria com uma senha para comprar pão. A senhora tem direito a comprar 5 pãezinhos porque na sua família tem 5 pessoas. Dona Maria fala, mas hoje a gente quer comer 10, cada um quer comer 2 pãezinhos, eu tenho dinheiro para comprar. Não, mas a senhora só tem direito a comprar 5, só pode comprar 5 pãozinhos. Teve uma reportagem de um professor que, na época que Cuba começou a decair devido ao socialismo que deu errado lá, o professor abriu a geladeira e tinha água e sardinha, uma lata de sardinha. Aí o repórter falou, você tá de brincadeira, você tá fazendo isso daí só para falar mal do governo, né? Ele falou, não, isso daqui eu comprei no mercado negro, porque nós não estamos tendo comida, nós estamos tendo ração. Então, estava sendo tudo racionado, né, entre eles. E ele falou, eu só consegui essa sardinha porque eu fui no mercado negro. Eu tenho dinheiro, só que o problema é que a gente não pode comprar. Tem que ser o que eles querem. E aí eu comecei a ver outras reportagens dos cubanos atravessando o mar, enfrentando tubarão e tal, para poder ir para outros países, porque não estavam suportando mais o socialismo. Então tudo isso daí é algo que eu vivi enquanto professora, enquanto estudando na época sobre socialismo e capitalismo. Tem uma piadinha que fala assim, uma charge, né? Que fala assim, o Muro de Berlim, a Alemanha foi dividida na Segunda Guerra, em oriental e ocidental, né? Naquela Guerra Fria toda, a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental. Quer dizer, quem morava no oriental se separou da ocidental. Se você tivesse qualquer família que tivesse do lado ocidental, você não podia ver seu familiar, você não podia atravessar sem o passaporte, tinha todo uma vigilância em cima da vida daquelas pessoas. E aí tem a piadinha, a charge, né, que fala assim, que acabou a questão da divisão, né, socialismo e capitalismo, quando os alemães que eram socialistas começaram a subir no Muro de Berlim, né, e para ver os alemães comendo no McDonald's do lado capitalista. Aí o muro não aguentou e arriou, caiu. Isso é uma charge. Mas, na verdade, o povo foi cansando do socialismo que estava dominando a vida das pessoas, não dando brecha para que elas pudessem viver da forma que elas achavam que era melhor, sendo manipuladas o tempo todo pelo governo. E isso foi gerando frutos, né, de revolta, de raiva, de descontentamento.
Ou seja, se o socialismo fosse bom, aqueles países reunidos no socialismo estariam bem até hoje. E, na verdade, não foi isso que ocorreu. Caiu o socialismo no mundo porque o povo ficou descontente com tudo aquilo. A princípio era tudo maravilhoso, o governo vai me dar tudo, não preciso trabalhar muito para isso. Mas à medida que você começa a colocar a sua liberdade, né, em xeque, em troca de você ter alguma coisa, você prefere ser alguma coisa, né? E esse é o nosso fundamento, né? Dentro desse conceito que a direita tem, o que importa é você ser e não você ter. Você vai crescer à medida daquilo que você é e não pelo que você vai tendo do governo para você. As esmolas que eles vão dando vai lhe custar a sua liberdade, vai lhe custar a sua própria vida, a sua maneira de ser. Né? Então, primeiro eles fazem toda essa falta de estrutura entre as pessoas, eles causam essas tretas todas entre as pessoas, acaba com a estrutura das pessoas, fragiliza as pessoas e depois eles vêm como se fosse um grande pai, um grande amigo, tentando amenizar as situações, dizendo que tudo vai ser tratado com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, né? Fazendo mentes acreditarem que eles são os todos poderosos que podem mudar as condições da sua vida, né? Que você pode confiar neles, que você pode ter neles a proteção. E essa proteção, na verdade, é vigilância nas suas vidas, né? Nós vimos ontem que o senhor atual aí, né, presidente, ele está assinando uma série de projetos aí que nem na rede social você vai poder falar mais. Então, vejam bem em que pé que nós estamos chegando. Se a partir do momento nós não podemos mais conversar entre nós, né, primeiro briga todo mundo, desentende com todo mundo, e depois você não pode mais conversar, você não pode mais tentar entender o teu irmão, você não pode mais tentar entender o teu amigo, a sua própria família, você vai perdendo contato nas redes sociais porque você não pode falar, né? É uma forma ou não de desestabilizar as pessoas e depois passar o pano por cima e falar: eu sou legal com vocês, eu estou protegendo vocês. Então, a direita e a esquerda é muito clara a posição de cada uma, né? A direita ela pode ir para o lado conservador, ela pode ir para esse lado mais de moral, de disciplina, alguns falam, né, muito rígida, mas não, ela de fato ela vai colocar cada qual no seu devido lugar, na base de respeito, de valores, de moral. E o outro já não é assim, né? O outro é complicado, gente.